Tela preta com textos em branco. Esse projeto viabilizado por recursos da Política Nacional. Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Ministério da Cultura. Governo Federal. Aprovado no edital. No 004-2025. Através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá. Apoio. Prefeitura de Paranaguá. Uma cidade para todos. Secultur. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Apoio. Mandicoera Associação de Cultura Popular. Realização. Política Nacional PNAB Aldir Blanc. Ministério da Cultura. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Surgem na tela preta as palavras em branco. Maré baixa. Som alto. As letras do título ganham transparência, servindo de máscara para revelar a imagem aérea de uma cidade litorânea ao amanhecer. Até que o letreiro desaparece completamente, revelando a paisagem. Vista aérea da cidade de Paranaguá, banhada por um rio de águas calmas. A câmera sobrevoa o centro histórico, com casarios antigos, sobrados coloridos e ruas arborizadas ao longo das margens. Aparece um grande estádio de futebol verde. Letreiro, direção, Felipe Orlandino, Luma Zanetti Domingues. Pessoas caminham e empurram bicicletas sobre uma longa ponte amarela e cinza. Paranaguá, 145.829 habitantes. Cidade portuária. O Porto de Paranaguá é o maior porto graneleiro da América Latina. É o maior porto do Brasil em exportação de grãos. Aqui passa de tudo, mas quem vê de cima do mapa não faz ideia que não é só isso. A câmera aérea continua a sobrevoar a cidade, afastando-se do centro em direção aos bairros residenciais, onde o rio faz curvas sinuosas, ladeadas por uma densa e vasta vegetação verde. Raios de sol filtram-se por entre um bambuzal. Caminhada visual por dentro da exuberante e verdejante Mata Atlântica. À margem da água turva, raízes de mangue e galhos secos emergem da lama. Mata Atlântica é um bioma de floresta tropical que abrange a costa leste, nordeste, sudeste e sul do Brasil. Do sudeste ao sul, território caiçara. Há séculos, há mais de 500 anos, é habitada pelos povos tradicionais. Visão a partir de uma varanda de madeira escura com vista para o rio, onde uma canoa repousa na margem. Uma trilha de terra rodeada de bambus e mato leva-te uma pequena casa amarela de madeira. No chão, folhagens rasteiras. Cenas da vida caiçara. Um covo de pesca arredondado. Está sobre um tambor plástico, azul perto de grandes folhas de bananeira. Outra casa rústica surge, com telhas aparentes envolta por galhos e cipós. Vistos através do recorte de uma janela retangular, dois homens estão dentro de casa. Um rapaz de chapéu olha para o celular, enquanto um jovem sem camisa empunha uma viola tradicional. Montagem da fabricação artesanal da viola. Mãos de um homem recortam moldes de couro com uma tesoura. Um jovem de jaqueta usa um lápis para traçar o formato do instrumento, em uma tábua clara. Uma mulher segura e encaixa as partes curvas da madeira, o corpo da viola. Agachado na porta da oficina, o jovem tenta ligar o pesado motor de um pequeno gerador vermelho. Ele apoia o corpo, puxa vigorosamente a corda de partida várias vezes, solta uma fumaça branca e, enfim, o equipamento começa a funcionar. Imagens de arquivo antigas com os cantos arredondados. Letreiro, Baile Pés de Ouro 2004. Homens e mulheres, em sua maioria idosos, circulam com um senhor de chapéu, camisa clara e calças brancas dança e sapateia o fandango com as mãos para baixo. Bem, eu nasci no meio do fandango, né? Meu avô, minha mãe faziam parte dessa tradição, né? E como eu nasci no Valadares, na Ilha dos Valadares, aqui tinha muito fandangueiro. Então eu nasci no meio disso tudo, acompanhando o fandango, quem fazia instrumento, quem tocava, eu estava ali no meio do pessoal mais velho, pessoal da comunidade, aqui nasci no meio disso aí. Então o fandango, ele durou esse tempo todo porque ele está numa comunidade, num lugar onde é isolado, né? Aqui, apesar de ter um porto, Paranaguá ser a porta para o mundo, né? Que tem um porto aqui exportador, né? Importador também, mas um grande porto, mas
tem muitas ilhas aqui dentro da Baía de Paranaguá, muitas ilhas em Guaraqueçaba, Iguape, Canané, essa região aqui que a gente chama de território caiçara. Então, o entretenimento nesses lugares era o fandango, não existia as antenas de rádio, de celular, de nada, né? Então, o que se ouvia, o que se fazia para se divertir era o fandango. Fandango era paga de mutirão, então se fazia um trabalho, se pagava com fandango, né? Para fazer o divertimento era o fandango. Então, o fandango ele permaneceu até os dias de hoje, porque esse rádio, esse disco, né, até a Segunda Guerra Mundial não tinha chegado na comunidade, então por isso que ficou até os dias de hoje. O fandango é o nosso pertencimento. É através do som da viola que a gente se identifica, a gente se comunica. E a gente resiste dentro de um território onde precisa de atenção. Então é esse som, essa música, essas cordas de viola que fazem com que as pessoas prestem atenção naquele território e naquelas pessoas que vivem naquele território com aquele modo de vida. Então, viver o modo de vida caiçara é preservar o meio ambiente, é preservar o território, é resistir no território, sabendo que esse território é um território onde moram pessoas, com floresta, com mar. Dentro de uma sala rústica com grandes janelas para a mata, o jovem canta e toca viola apoiado em um móvel. Perto dele, um homem mais velho, de camisa xadrez, ouve atentamente segurando o celular. Diante do a gente aprendeu com mais velhos, a gente tentou também passar algumas coisas para mais jovens também, né? Veste uma Tipo, camisa a gente social passou, né? branca Não de só eu, mangas mas o compridas Padico, o pessoal e ali leva ao que mais velho pescoço também, eu uma que sou um fita pouquinho mais velho, né? vermelha A com gente foi uma passando, grande tipo, para o medalha prateada Aldemir, e que é meu filho, dourada. passando Letreiro, para o Aldemir Mariano, Neves, mestre de passando Romaria. para Um o jovem de Guto, camisa né? florida em E tons mais de alguns verde jovens que eu participa tenho de uma certeza que roda de que música. estão aprendendo Ele também. segura uma rabeca, Nossa dificuldade instrumento lá parecido com um é violino, apoiada sobre a perna tem e uma aguarda contrapartida sua vez de de tocar com algumas o arco. pessoas, né? Aldemir Até continua a nossa falar. mesmo, né? Às vezes a gente deixa a desejar também algumas coisas, às vezes a gente deixa a desejar. Os bailes tinham Em tanto no seguida, Marujá como no Itaturuçá, né? imagens de Na Praia da uma Laje, apresentação em Canané um tinha palco também, em vários simples, lugares tinha. ornamentado com Antigamente quadros era diferente, caiçaras. não tinha som igual tem hoje, né? Som de forró, de teclado, outros forró, e era só fandango. Era só fandango, então todo mundo ia, todo mundo. Eu peguei bem pouco, assim, a parte do fandango bem jovem, assim, mas eu me lembro bem, assim, os mais velhos dançando, tocando, era só uma viola, uma rabeca e uma caixa de som, uma caixa de folia, né? Então, esses eram 3 instrumentos que tinha, a maioria, né? Depois que foi aprimorando mais, né? Foram colocando, tinha o adufo também, que era o pandeiro, né? Aí depois foi colocando o violão no meio, o machete também, cavaquinho, né? Que algumas pessoas não tinha, outro grupo tinha, outro grupo não tinha. Então esse que foi melhorando, né? E hoje estão melhorou bastante, né? Hoje tem aparelhagem de som, né? Muitas pessoas não escutavam direito você cantando, né? Às vezes perguntava pra gente que música vocês estão cantando, que verso que vocês estão cantando, porque a gente não entende. E aí, a partir do momento que ligou na aparelhagem de som, aí o pessoal começou a entender mais, né? Imagens antigas de arquivo com pouca iluminação. Letreiro, Mané da Paz, fabricante de viola, 1977. O violeiro dedilha um instrumento em close. Casais dançam o fandango em um salão mal iluminado. Corte para um vídeo caseiro antigo, com imagem de baixa resolução,
Duas meninas ruivas com Automaticamente que fizemos vestidos um verdes grupo, floridos e três começamos a andar meninos de juntos camisa pra lá e branca pra estão cá. sentados em um A nossa banco de maior madeira, diversão era ir pra encostado em maré. uma parede A azul gente e andava branca. de As canoa, meninas tocam nadava, pequenas fazia muita violas e besteira, os meninos pelo menos acompanham. tentava pescar, e com o tempo a maré foi se transformando. A água escureceu, o cheiro ficou forte. Meu pai avisou que era melhor parar de entrar. Tinha muito esgoto descendo pro rio, e aquilo foi um choque pra gente. Mas a gente encontrou uma alternativa: atravessar para o outro lado do rio para tomar banho. E o cenário era outro. A canoa agora era de motor, fazíamos nossas bagunças, lá mesmo no terreno que construímos a casa da minha família. Transformações da paisagem. Visão a partir da água em movimento, mostrando as casas caiçaras à beira do rio, muitas de madeira, com garagens rústicas para seus pequenos barcos coloridos. Em seguida, um pequeno filete de água barrenta corta um caminho estreito no meio do mato alto. A câmera mostra as ruínas de uma construção de tijolos abandonada no meio do mato, com colunas de concreto ainda de pé. Em outro trecho da margem, uma longa fileira de pneus velhos, alinhados na lama, serve como um muro de contenção improvisado. Depois, ruínas de um muro de concreto e tijolos que desmoronou sobre a água do rio. E sinceramente, eu me esquivei demais pra gravar essas cenas no Caribe. Descer nesse portinho que eu gravei essas cenas me deu muita sensação ruim. Um trauma mesmo. Hoje em dia eu nem consigo pescar direito, nem sair de canoa por causa desses gatilhos que eu tive. E é uma coisa que eu falo: só quem teve a casinha derrubada vai entender de verdade do que eu tô falando. O barco no quintal. Debaixo de uma cobertura simples no quintal barrento de uma casa, uma canoa de madeira azul repousa sobre uma plataforma. O fandango em diferentes fases. Retorna rapidamente o vídeo caseiro antigo das crianças tocando. Corte para uma apresentação atual em um palco. Um cartaz ao fundo diz amanhece. Um grupo de jovens músicos se apresenta. Uma moça ruiva de vestido verde claro toca viola e canta. Um rapaz de preto toca viola ao centro. Outra moça ruiva de saia toca rabeca. E rapazes acompanham na percussão e no adufo. Imagens de um animado baile de fandango noturno. O salão de teto baixo é decorado com fileiras de bandeirolas de festa junina e luzes coloridas. O espaço está lotado de casais de todas as idades dançando abraçados. Eu lembro que dois meninos eu estão tinha em pé, 6 anos, lado a lado, daí em frente a uma eu árvore via, né, à beira o do pessoal da rio. igreja O andando da com a esquerda bandeira no veste caminho, camisa Aurélio, branca e usa uma fita você. vermelha com medalha no Daí eu falei, pescoço. Letreiro: pô, Adam deve ser um Pires, negócio fandangueiro legal. e folião. Daí eu O quis da me inspirar direita nisso veste uma e jaqueta hoje eu tô aqui vermelha com vocês. acolchoada. Falar a verdade, eu sempre Letreiro: gostei bastante Rafael assim, né, Schettini, da música fandangueiro e e folião. Adam fala eu à acho câmera. a Intercala-se com Romaria imagens uma coisa internas maravilhosa, né? de um Porque evento onde os garotos além de ser uma coisa estão que eu gosto, é presentes um trabalho que observando a os gente faz pra adultos. Deus, né? E com um Eu close de quero, uma mesa coberta por uma quero que toalha essa xadrez cultura se mantenha em azul e pé branca com e não quero flores. que acabe. Sobre Que ela, é há dezenas de um pequenas incentivo para as trouxinhas de crianças. tecido vermelho, amarradas com fita Não tem dourada como sair e da ilha. decoradas A com ilha é um lugar muito lantejoulas maravilhoso. em formato de flor. Se for pra sair pra estudar alguma coisa ainda, né? Mas é que lá é muito tranquilo, né? Daí eu penso em ficar lá por mais alguns anos, né? Eu nem imagino como deve ser, porque sei lá, é totalmente Uma pequena diferente, né, do canoa a que motor na com ilha. duas pessoas Esse cruza as processo de águas, reconexão do povo largas e caiçara com cinzentas seus do rio. costumes O tradicionais jovem por de meio do cabelos e fandango barba caiçara curtos, vem se usando uma difundindo e ganhando camiseta cada vez mais preta, dimensão fala ao à longo do câmera. tempo. Esse fortalecimento é fruto do trabalho desenvolvido pelas associações, pelos grupos de fandango e pelos diversos projetos culturais que atuam na preservação, valorização e transmissão dessa manifestação às novas gerações.
quando a gente se envolve Uma jovem de mulher no longos fandango, cabelos, a gente precisa ruivos provar e um casaco pouco mais. preto fala à Eu, por ser uma câmera mulher que em está uma nesse praça espaço ensolarada e de arborizada. poucas mulheres no fandango que conseguem liderar um grupo, que tocam e que cantam, eu acho que é muito difícil, assim, pelo menos de início, ocupar esse espaço. Principalmente porque, não sei, tá mais no imaginário que a gente tem que ficar meio de fora, assim, tocando uma caixa e tudo. E eu acho que, graças à minha família e tudo, foi um pouco mais fácil, assim. O meu pai, ele deu mais abertura e não só deu abertura, como pediu muito para mim, para eu ocupar esse espaço de ser tocadora e cantar. Então, eu acho que até desde pequena, assim, a minha criação foi mais para isso, sabe? Então, desde pequena, meus pais me colocavam em aulas de música e de canto, para eu justamente, eu não sabia na época, mas para eu justamente, depois de um tempo, eu conseguir me aprofundar nessa base do fandango, assim. E eu acho que foi super importante, porque me deu realmente uma base muito grande para eu conseguir aprender de uma forma mais clara, assim, com mais sensibilidade. E eu acho que foi um super privilégio. E muito principalmente por conta dessa realidade do fandango, né? Eu tenho meus outros ideais e eu acho isso uma coisa importante de enfatizar também, que na cultura caiçara, no fandango caiçara, a gente também faz outras coisas. Então tem gente do fandango que toca pagode, tem gente do fandango que toca rock, tem gente do fandango que toca reggae. E eu também, eu gosto de outras coisas, eu gosto de MPB, eu gosto de outros tipos de estilos musicais. E eu também faço teatro e essas outras coisas, eu me aprofundo em outras artes, porque não é porque a gente é do fandango, que a gente é da cultura caiçara, que a gente não pode, né, se aprofundar em outras coisas da modernidade. Mas eu estudo muito música e muitas coisas assim aprofundadas também para eu levar para a cultura do fandango caiçara. Eu acho bem importante, assim. Eu acho importante também levar o fandango caiçara para essas realidades, para essas pessoas conhecerem melhor, né? Porque é a tradição, querendo ou não, do nosso estado do Paraná, né? Além de aproximar os jovens Retorna para o de seus depoimento de costumes e Felipe. tradições, o fandango caiçara também passa por um processo de renovação em relação aos espaços de atuação e às pessoas que os ocupam. Atualmente, as mulheres vêm assumindo papéis de destaque, atuando como instrumentistas e ocupando posições de liderança dentro da manifestação. Da mesma forma, pessoas da comunidade LGBTQIA+, como eu, que sou um produtor, sou músico, sou dançarino, passa a ocupar também o palco, o primeiro plano de manifestação que é historicamente conservadora. Isso evidencia que o fandango se reinventa constantemente. Então, acompanhando as transformações da sociedade, Felipe, Manu e outros 3 não perde a jovens essência. participam de uma performance em uma sala clara decorada com tecidos e artesanatos. Todos vestem roupas combinando, com estampas vibrantes em laranja e branco, e usam chapéus de palha redondos. Malu toca viola e canta sorridente. Felipe dança animado à sua frente. E os outros acompanham na rabeca, tambor e pandeiro. Como transformar uma coisa que não era um produto, que era uma ação cultural, em produto. Como fazer salvaguardar essa para uma cultura mulher de que não cabelos tinha claros, uma pretensão sentada diante de uma financeira, parede de madeira. Ao fundo, objetos ser religiosos e um sustentada, estandarte vermelho pendurado na parede. como Ela criar fala, olhando para a câmera, e de que gesticula um com as jovem mãos. continue no fandango sem ir para outras profissões. Então, assim, são todos esses dilemas que a gente vem pensando para poder comercializar o fandango, para poder salvaguardar o fandango e para poder fazer essa cultura continuar viva. Porque, assim, sempre vinham me falar assim, porque o fandango não tem dançarino, porque todos que precisam de cachê. Eu falei assim, cara, claro que eles precisam de cachê. Claro, as pessoas são pobres. A gente está falando de gente de baixa renda, a gente está falando de gente de sítio, de ilhas, que não tem, que não estão jovens, que os pais são pescadores, são agricultores, quer dizer, agricultores não são mais, né? Porque hoje em dia não pode mais ser agricultor, mas são pescadores. Aqui no nosso caso de Paranaguá, os pais trabalham a maioria no porto, né? Ninguém tem salários maravilhosos que os filhos, ninguém é herdeiro, né? Então, assim, as pessoas precisam trabalhar.
Então, assim, para um jovem continuar no fandango, ele tem que ter um cachê, ele tem que ter um salarinho, porque as pessoas precisam disso. O Fandanguará Um desde o homem começo jovem teve essa aparece sentado em rotatividade. uma praça Como a gente mora em arborizada. Guaraqueçaba, Usa a camiseta clara e fala carece também de diretamente para a emprego, né? câmera. Então o pessoal sai muito de lá para estudar em Paranaguá, estudar em Curitiba, e aí acaba tendo uma rotatividade nos integrantes do Fandanguará. A gente fala assim, o Fandanguará forma fandangueiros, o pessoal tem 17, 18 anos, vão para outras cidades, assim como nós também já fomos para Curitiba, Paranaguá, e retornamos a Guaraqueçaba e estamos trabalhando com o fandango. Então tem essa rotatividade. Para a gente, a nossa maior dificuldade é fazer com que o jovem se interesse. Hoje, graças a Deus, essa realidade é um pouco diferente do que quando a gente começou, mas a gente tem praticamente assim até eles chegarem ao 3º ano, né, do ensino médio, que depois eles se formam e vão procurar os seus rumos, outros caminhos, alguns retornam, outros não. Então, como eu falei, comecei lá pelos anos 2000, 2001 com o fandango e eu vi várias transformações sendo feitas. Antigamente, quando eu comecei, a maior justificativa que a gente tinha era que o fandango estava acabando, né? Só tinha as pessoas mais idosas fazendo fandango e aí ia acabar. Se nós jovens na época não fizéssemos fandango, o fandango ia acabar. Essa foi a maior bandeira que a gente ergueu até um tempo. E depois que a gente começou a fazer, a gente viu que outros jovens de outros lugares, a partir do Encontro de Fandango e Cultura Caiçara, em 2006, 2008, em Guaraqueçaba, a gente viu que o fandango não era só ali em Guaraqueçaba. O fandango tinha em Paranaguá, tinha em Iguape, tinha em Ubatuba, tinha em Morretes, tinha em vários lugares. Então, a gente viu essa transformação do fandango. Hoje, falando hoje, a gente fica muito feliz e orgulhoso de ver que existem vários jovens fazendo fandango, aprendendo, tocando, cantando, dançando. O ano passado, ano retrasado, em 2024, a nossa festa do fandango em Guaraqueçaba, que 85% do público era um público jovem, né? Que foi cantar, foi se apresentar, foi dançar fandango, foi fazer a festa. Então hoje a gente vê assim, até o movimento do fandango caiçara como sendo um só. Mesmo que tenha essa questão de território, cada um tem o seu território, a gente ainda acaba vendo o movimento do fandango como sendo uma família só. Porque onde a gente vai fazer fandango, nos encontros e festas e até nas comunidades, sempre tem outros grupos, outros fandangueiros que são que são do território, mas a gente se reconhece, a gente sabe do trabalho de todo mundo, a gente é camarada, a gente sempre está junto, a gente sempre está fazendo os fandangos junto. Cada vez mais, os caiçaras têm acesso à formação, à educação e ao ensino superior. E esse crescimento reflete diretamente na manifestação cultural. Hoje contamos com músicos, profissionais, pesquisadores, produtores culturais, educadores e diversos outros profissionais que se destacam para fortalecer tanto a comunidade quanto o fandango caiçara. Da mesma forma, a circulação e a comercialização do fandango caiçara são fundamentais para a sua sustentabilidade. Projetos, apresentações, registros fonográficos, audiovisuais levam essa tradição para novos territórios e ampliam seu reconhecimento. Assim, o fandango se consolida como expressão da identidade e da resistência do povo caiçara, preservando suas particularidades e permanecendo vivo apesar dos desafios impostos pela urbanização, pela opressão territorial, pela especulação imobiliária e pelas transformações sociais. Então, cada local tem uma particularidade ali e luta da forma como pode contra esses obstáculos da sociedade. Hoje o fandango é minha família, o fandango a gente Retorna a mulher e família ela de fandango, sorri enquanto fala. Continua sentada no mesmo espaço. Pontos do fandango, pontos nacionais, né? Que a gente é um pontão de cultura caiçara e que a gente recebe sempre os jovens aqui, os idosos, todo mundo, né? A gente recebe todo mundo para fazer fandango, para conhecer fandango, para viver fandango. O fandango ele acontece todos os dias aqui. A nossa carga horária de fandango é 7:0. A gente não tem, a gente vive isso, né? Então, ela é a minha vida. O que eu vou falar? Eu tenho o meu grupo de fandango, eu tenho minhas filhas que são do fandango, meu marido do fandango, meu trabalho com fandango, meus amigos são do fandango, meus compadres são do fandango. O que eu vou falar? Existe gente sem fandango? Mas o fandango é essa manifestação cultural que torna viva, que pulsa não só o coração, mas a alma das pessoas, para que as pessoas permaneçam resistindo com a sua identidade dentro do território. O fandango sustenta o modo de vida caiçara.
e também é sustentado por ele. Plano aberto do rio. 3 jovens estão dentro da água rasa, próximos ao mangue. A vegetação verde ocupa quase todo o fundo da paisagem. Ei, brother, o que eu falei, brother? O que eu falei? Vai, empurra aí, rapaz. Empurra pro outro lado, mas... Pra onde isso aqui? Não tem... Empurra o bico pra lá, pô. Mas não tá lá. Ei, brother. Olha aqui, brother. Os jovens continuam no rio, movimentando-se lentamente. A água reflete o céu e as árvores. Sobem os créditos finais do documentário sobre Fundo Escuro. O título Maré Baixa, Som Alto aparece em destaque. Os nomes da equipe surgem em sequência. Os créditos seguem na tela. Ao fundo permanece a trilha sonora do fandango. O filme encerra em fade out.